Conta lá. Meus queridos, já comecei a gravar aqui, mas não estamos ao vivo. Você que está assistindo no YouTube, saiba que isso não foi ao vivo, é gravado. É verdade. Estamos aqui com o Marco Túlio e a Natálita. E aí, gente, vocês, como é que estão as vendas aí? Não é tão simples assim, né? Vocês fizeram a primeira venda, mas a constância não é assim, né? Na verdade, eu não fiz nenhuma, né? Você Ela não fez fez... duas. A Natália fez duas vendas, né? Duas Duas vendas. vendas. Bom demais. Então, gente, isso aí é mais do que normal. Eu nem esperava vocês fazerem a primeira venda. Então, o Marco Túlio está dentro das minhas expectativas. Já a Natália já superou as minhas expectativas. Mas isso é normal. Eu demorei anos para fazer venda. Só quebrando a cara, quebrando a cabeça. Mas é assim mesmo. Agora, vocês vão começar a entender a ferramenta para ver o que ajuste precisa fazer, né? O que ajuste precisa fazer. Deixa eu apresentar para vocês a Dalila aqui. Vem cá, Dalila. Vem cá, Dalila. Gente, tá cheirosa, Dalila. Já tomou banho? Ah. Tá com os pelos brilhando. Tomou banho, né? Tomou banho. Olha lá, Dalila. Olha lá. E a Dalila já é famosa, já, né? A Dalila já é famosa. Vou abrir uma conta para ela para ganhar dinheiro postando as aventuras dela. Toque. Então é o seguinte, o que você precisa fazer? Então, deixa eu ver. Vou ilustrar como essa câmera que eu comprei aqui, que é cheia de botões, cheia de coisas, cheia de tudo. Então, você compra uma máquina cara, você investe o dinheiro, só que não adianta nada se você não saber os detalhes, os ajustes finos. Para você tirar boas fotos, você tem que aprender, então, entender para que serve cada botão e fazer os ajustes lá da câmera, né, para você tirar boas fotos. Então, no Facebook, para você ter resultados constantes, você precisa agora começar a entender os ajustes finos, as métricas, porque essas métricas é que vão dizer para você as decisões que você vai tomar. Então, é que nem um gestor de empresas que, antes de tomar uma decisão, ele vê lá na prancheta dele os números. É com base nos números que ele vai tomar as decisões. Puxa, eu tô bom em ilustrações, hein? Eu vou escrever um livro. Eu acho que eu vou escrever um livro de ilustrações. O que você acha, Marco? Eu acho que seria uma boa. Faz ele em formato e-book que a gente ajuda a vender. Então, na verdade, é isso. As métricas, nós vamos hoje analisar as métricas. Então, a partir de hoje, vocês vão ver o que é importante. E qual que é a métrica mais importante que a gente deve analisar, na opinião de vocês? A mais importante, a número 1. A venda. A venda. Isso é o mais importante. Não adianta você ficar olhando outras coisas, quanto que você gastou, o preço do clique, o CPA, o IPVA, o RG, o CPF, se você não fez venda. Cara, se você não vendeu, tá errado. Você tem que mudar. Você vai esperar o quê se você não vendeu? Essa é a métrica mais importante que você tem que analisar. Vendas. Certo? Na verdade, o que acontece? As métricas, elas acompanham o funil. Lembra que a gente já aprendeu sobre funil na aula passada? Então, vamos começar do fim para o início. Certo? Então, a métrica mais importante é a venda. Agora, vamos dar um passo atrás. Qual é a segunda métrica mais importante antes da venda? Quem chegou na página de checkout? Isso. Checkout. Quem chegou na página de checkout. Então, o checkout, ou como diz lá no Facebook, initiate checkout, é a segunda métrica mais importante. Então, você está dando um passo atrás. E antes do initiate checkout, qual que é a métrica que a gente pode analisar, ver que é importante? Page view. Page view, ou visualização de página. Ou seja, quantas pessoas entraram na página de vendas?
quanto que eu paguei por cada pessoa que entrou na página de vendas. Então, essa é a métrica mais importante. Então, essas 3 métricas aí são as mais importantes. Mas existem outras que a gente pode analisar que também podem ser de ajuda, que é quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp. Se você está fazendo o método Carvalho WhatsApp, você quer saber quantas pessoas clicaram naquele botão de WhatsApp, para você saber quantos cadastros você ganhou. Então, é outra métrica que a gente pode analisar, certo? No método Carvalho Direto, nós temos aquele botão, cada curso tem um botão Saiba Mais, que direciona a pessoa para a página do produto. Aquele botão lá, ele tem a conversão, chamada, atrelada àquele botão, se chama View Content, ou visualização de conteúdo. Então, a gente quer saber quantas pessoas clicaram naquele botão. Então, é outra métrica que a gente vai saber também, que é importante, só que a mais importante sempre é compra, depois finalização de compra, depois visualização de página. Então, vamos aprender como que a gente vai colocar essas métricas lá no Facebook, certo? Então, vocês vão abrir aí e compartilhar comigo a página de vocês da sua conta de anúncios. Vocês vão abrir aí, por favor. Só ver o que é isso aqui. E aí nós vamos analisar juntos a campanha de vocês, como é que foi, o que aconteceu em cada etapa do funil. Você vai ter Certo? que liberar aí. Você vai ter que liberar o compartilhamento. Ah, perdão. Pronto, liberei. Show de bola. Essa tela maravilhosa, grandona. Então, essa é a campanha do método Carvalho Direto, certo? Não selecionou nenhum. Eu acho que o Facebook hoje está zangado, viu? Talvez você vai ter que atualizar a página, não sei, talvez. Atualiza. Oh, maravilha! Também vocês ficam comprando essas internet ruim? A mesma que a minha. E aí, nós vamos para o ExplorerNet ou não vamos? Acho que vamos. Acho que vamos. Eu já sei o que está atrapalhando a internet. ExplorerNet é uma internet de outro mundo. Que loucura. Vai. Estranho. E o Zoom tá conectado. Você tá vendo a gente, não tá? Tô. Vai. É estranho mesmo. Será que é abrir por outro navegador? Tem aí. Agora foi. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, onde é que a gente vê as métricas? Vamos primeiro organizar as métricas que a gente quer ver. Vamos tirar essas bagaceiras que a gente não quer ver e deixar só o que a gente quer ver. Então vamos lá em colunas de desempenho e vamos descer e personalizar colunas. Então vamos deixar só o que a gente quer, só o que a gente precisa. Então, na direita é onde vocês vão escolher as métricas que vocês querem ver. Vamos tirar tudo aí. Pode apagar tudo. Vamos primeiro começar o seguinte, vamos começar dos menos importantes para os mais importantes. Então vamos começar primeiramente o valor gasto, quanto que você gastou. Então digita lá em pesquisar valor gasto. Só começar a digitar que já aparece aí, valor gasto, só clicar e ele já vai para lá. Beleza. Agora, o menos importante, visualização de página. Se você começar a digitar página aí, página com acento, já vai aparecer. Aí. Então, nós queremos visualização única e o custo único. Deixa eu só explicar a diferença de vocês do único para total. Então,
quando uma pessoa visita essa página 5 vezes, uma pessoa só, a mesma pessoa visita a página 5 vezes, lá em total vai contar 5 vezes. Único vai contar só uma, então vai contar por pessoa. Então é isso que a gente quer saber. Quantas pessoas visitaram a página? A gente não quer saber quantas vezes ele visitou, mas quer saber quantas pessoas. Por isso que a gente quer único. Agora, a próxima etapa que a gente vai querer aí quando a pessoa entra na página, ela pode clicar lá no botão de WhatsApp, que é cadastro. Então, digita aí para nós, cadastro. Isso. E a gente, nesse caso, o cadastro não permite único, só total e custo. Então, coloca aí para nós total e custo. Desmarca no quadro à direita, dentro de cadastro tem 2 marcações. Pode desmarcar essas 2 marcações aí. Beleza. Também outra métrica que a gente quer ver é conteúdo. Então, começa a digitar conteúdo. Aí, visualização de conteúdo. Único e custo único. O que é isso aí, pessoal? Isso aí são aquelas pessoas que clicaram no botão Saiba Mais, lá da página do Método Carvalho direto. Então, a gente quer saber quantas pessoas entraram na página e clicaram no botão Saiba Mais. Ok? E agora a gente quer saber o quê? Compra. Digita compra que já vai aparecer as 2 métricas mais importantes. Que é finalização de compra, único. Finalização de compra iniciada, exatamente. Único. E custo único. E compras, único e custo único. Show, pode descer aí. Pode aplicar, quer dizer. Legal! Legal demais! E olha as métricas que vocês têm. Olha só que show, que bonito que vocês têm. Então, primeira coisa, parabéns por vocês terem configurado o Pixel corretamente. Então, mostra que está funcionando. Se não tivesse, não apareceria aí. E olha só, vocês bateram na trave. 5 pessoas chegaram na página de compra, mas não compraram, infelizmente. Mas isso já deu para ver, por exemplo, o que deu para ver aí? O que vocês conseguem ver com esses números? Sem eu falar nada. Comparando cidade com cidade, o que vocês já conseguem ver aí? Deixa eu ver aqui. Lembra do mais importante? Vamos começar do mais importante para o menos importante. O mais importante é compra. Vocês não têm compra nem o custo. As 2 últimas colunas estão zeradas. Então, não tem como analisar. Então, você dá um passo atrás. Para finalização de compra e custo por finalização de compra. O que vocês estão vendo aí, analisando essa métrica? Ficou meio a meio, né? Porque a Nova Odessa ali só teve uma finalização e foi um custo mais barato. Porém, as outras 2 teve 2 finalizações cada, com um custo um pouquinho mais caro, mas é pouca coisa. Na verdade, o que acontece? Você pagou mais barato na finalização de compra na Pedreira e Capivari do que Nova Odessa. Porque, olha só, é o seguinte. Quanto que você pagou por pessoa que entrou na página de checkout? Você pagou R$ 4,85 em Capivari. Em Pedreira, você pagou R$ 4,54 por pessoa que entrou. Já na Nova Odessa, você pagou mais caro. Você pagou R$ 6,50. Ah, tá. Eu olhei o lugar errado. Tá vendo aí o custo? É o custo por finalização, ou seja, Isso é mais caro nessa aqui. uma pessoa entrou, então você saiu para você R$ 6,50. Já nas outras cidades, você pagou R$ 4,85 por pessoa que entrou na página e R$ 4,54 por pessoa que entrou na página de checkout. Com base nesses números, qual dessas cidades você pausaria, então? Nova Odessa. Nova Odessa. E um detalhe, talvez, se você tivesse visto esse número já no primeiro dia, talvez já no primeiro dia você já teria pausado, não precisaria ter gasto R$ 6,50. Entendeu? Essa é a ideia da comparação. Por exemplo, se você rodou no primeiro dia, imagina que no primeiro dia gastou cada cidade lá R$3 cada cidade. Aí Pedreira deu uma finalização, Capivari deu uma finalização e Nova Odessa não deu nenhuma.
Então, com R$ 3 gastos, você já poderia pausar a Nova Odessa. Fala, olha, tem outras cidades que estão saindo finalizações de compra gastando a mesma coisa e essa aqui não saiu. Então, vou pausar ela. Entendeu como funciona? Então, nesse caso, você já poderia pausar antes e já ter substituído por outra cidade. Então, é assim que funciona. Mas tá vendo que você chegou perto? Você bateu na trave. Você gastou R$ 25, teve 5 pessoas que finalizaram, ok? E olha só, quantas pessoas entraram nas páginas, clicaram no botão Saiba Mais? Ó, 58 pessoas clicaram no botão Saiba Mais, visualização de conteúdo, certo? Deixa eu colocar o microfone aqui mais perto. E olha só, se você não tivesse finalização de compra, que é a métrica mais importante, imagina que tivesse zerado finalização de compra, você poderia se basear em visualização de conteúdo. E aí a história seria outra, né? Porque com base na visualização de conteúdo, o que você percebe aí na visualização de conteúdo, pelo preço que você pagou? Que Nova Odessa, ela tá mais barata, né? Uhum. Por isso que você tem que se basear sempre pelas métricas mais importantes e andando, dando um passo atrás, certo? Então, olha só. Compras, finalização de compras, visualização de conteúdo. Cadastro significa as pessoas que clicaram lá no botão de WhatsApp. Aí diz que 19 pessoas clicaram no botão de WhatsApp. Pedreira foi mais barato, mas a diferença é muito pouca, embora, se você for analisar em porcentagem, talvez seja uma diferença até interessante. E visualizações únicas da página de destino, ou seja, as pessoas que entraram na página. Aí mostra o total. Então, olha só, um detalhe. O que acontece? Embora Nova Odessa foi caro, mas Capivara e Pedreira também foram caras. Vocês gastaram mais do que 5,45, teve poucas finalizações e nenhuma compra. Então, o que eu faria nesse caso? Eu pausaria as 3 cidades no segundo dia, né? Eu deixo rodar no primeiro dia, e já colocaria outras cidades no lugar. Então, o que acontece, Marco Túlio e Natália? Esse trabalho é de você peneirar. Você está procurando pessoas que querem comprar o curso. Você já tem os seus criativos lá, os criativos são aqueles das cidades. Você está peneirando, procurando pessoas. Então, se naquela cidade você jogou seu anúncio e tá difícil, você tá peneirando e não encontra ali nada, então tá na hora de mudar de lugar. Naquele lugar não tem ouro, não. Muda de lugar. O método Carvalho, ele funciona assim. Se você gastou, no primeiro dia, se você gastou mais de R$6 e não teve vendas, pausa e vai para outra. Certo? A não ser que você tivesse um número, imagina que uma dessas cidades aqui tivesse 4 finalizações de compra, aí talvez você deixaria um pouco mais de tempo, porque ali está tendo pessoas interessadas, mas está faltando aquela pessoa que compra. E o que acontece? Quando você deixa o anúncio rodando ali mais tempo, aquele anúncio vai atingir aquela pessoa de novo. É como se fosse um remarketing. E pode ser que ela compre mais tarde. Entendeu? Por causa da insistência. Então, às vezes, vale a pena insistir. Porém, essas métricas aí estão caras ainda para vocês. Então, o que eu faria? Troca de cidade. Troca de cidade. Entendeu? Beleza. Então, o que vocês acharam dessas métricas aí? Olha, sempre se baseie por compra e finalização de compra. Entenda o seguinte, são as 2 melhores métricas para vocês se basearem. O restante não é tão bom. Vocês podem perceber aí que se você fosse se basear por visualização de conteúdo, você já cometeria um erro. Você pausaria a cidade. Você pausaria as 2 cidades mais caras aqui, ó. Aqui teve 43 centavos e 51 centavos, que foram Pedreira e Capivara, sendo que foram elas que deram finalizações de compras mais baratas. Então, não são métricas legais para você se basear.
mas a gente está mostrando aqui para vocês entenderem o que são as métricas, certo? Mas se você for bom no arroz e no feijão, você agradará a todos os paladares. Ou seja, não ficar inventando moda. Seja bom no arroz e no feijão. Compra e finalização de compra. São as duas métricas que importam. Se você colocasse só essas duas aí, já estava o suficiente. Entendeu? E aí, antecipe suas mudanças. Então, por exemplo, gastou R$1. Pedreira deu uma finalização de compra. As outras duas não deram? Pausa as duas e vai para outra cidade. Porque a campanha está mostrando que com R$1 você consegue ter finalização de compra. Então, esse é o preço que você tem que procurar agora. O preço menor aqui que você... O que acontece aqui a partir de agora? Qual o menor preço que vocês têm aqui de finalização de compra que vocês estão pagando por finalização de compra? Qual é o menor? R$4,54. R$4,54. O que acontece? As próximas campanhas, esse é o seu valor máximo que você pode pagar numa finalização de compra. Então, a partir de hoje, nas suas próximas cidades, você vai esperar gastar quanto para ter uma finalização de compra? Quanto que você vai gastar? Você vai esperar gastar R$6,50? R$9,69? R$9,7? Esperar Não. R$1, né? No máximo, R$4,54 é o que vocês vão esperar, porque a sua campanha já mostrou que é possível ter finalização de compra a R$4,54. Então, você não vai gastar R$6,50. Você não vai gastar R$9,69. Você não vai gastar R$9,7. Você vai gastar, no máximo, R$4,54 para ver se aquela campanha dá finalização. Se ela não der finalização, tchau. Uma coisa que, como afiliado, você tem que se apegar é em padrões e números. Isso não é um jogo de Mega Sena onde você fica ali torcendo para que dê certo. Não, você tem que se apegar aos números. O número é R$4,54. Se amanhã você tiver uma finalização a R$2,50, o seu número muda. Agora o seu padrão é R$2,50. Então você não vai esperar gastar R$6,50, R$9,69, R$9,7. Você vai esperar gastar R$2,50 e se não der finalização de compra, você pausa a cidade e troca por outra cidade. Entendeu como funciona? É assim que é o trabalho. Você se apega a padrões, se apega a números e é isso que dá resultado. Foi exatamente assim que o Everton fez nesse mês de julho e ganhou faturou 13 mil e pouquinhos no mês de julho, gastando R$3.000 em anúncios. Ele gastou R$3.000, faturou 13 mil. De lucro, teve 10 mil. Porque ele se apegou a padrões. Então, ele via que com X reais dava para ter finalização. Se a cidade com X reais não tinha finalização, ele pausava a cidade, colocava outro no lugar. Esperava gastar os X reais. Não dava finalização, pausava, colocava outro no lugar. Até achar a cidade que conseguiria, que teria finalizações de compras naquele valor. Isso a gente está falando de finalizações. Mas aí depois, quando você começar a ter compras, aí você vai se basear pelas compras. Então imagina que amanhã a sua campanha tem uma compra aqui de R$3. Agora é diferente. Você não vai se basear mais por finalização de compra. Você vai se basear por compra. Se gastou R$3 e não teve finalização de compra, não importa o número de finalizações de compra. Você pausa. É claro que há casos e casos. Imagina um caso que está dando finalizações de compra bem barata e talvez você espere passar um pouco do limite que você estabeleceu para ver. É diferente. Desde que esse limite esteja confortável e não atrapalhe o seu orçamento. Então imagina, você tem uma cidade que gastou R$3, teve 4 finalizações de compra e não deu compra ainda. O seu limite é 3 para compra. Porque você já teve compra a R$3 aqui. Então você está ali com R$3. Então você poderia esperar, por exemplo, gastar R$4 nesse caso específico. Porque você já tem métricas que mostram que aquela cidade
tem pessoas ali entrando na página de checkout, então tem um potencial de vendas. É um caso. Mas caso contrário, se ela só deu uma finalização de compra, por exemplo, 2, não compensa. Finaliza. Você tem que se apegar aos números, você tem que ser fiel aos números. A fidelidade aos números é que trará a prosperidade. Mais uma para o meu livro. Pérolas. Então, um erro dos afiliados é não se apegar aos padrões. Confundir isso com jogo de Mega Sena, onde você aposta e espera confiante que vai acontecer alguma coisa e que ou acredita em predestinação, sei lá. Mas isso aqui é número, é matemática. Você se apega a padrões. Então, se você está tendo compras a esse valor, então você vai sempre se basear nesse número. Se eu não tiver compras nesse valor, eu pauso, eu cancelo, coloco outra no lugar. Capite? Então, pessoal, olha só. É ruim gastar dinheiro e não ter retorno, mas a consistência é que traz os resultados. Não adianta vocês fazerem a campanha 1 dia, 2 dias. E outra coisa, também não adianta deixar a campanha rodando, que vocês viram que não funciona, né? Vocês deixaram a campanha rodando quantos dias? Uns 3 dias, não foi? 2, né? Foi 2 dias. 2 dias. Também não adianta. Foi. Se você não muda. Você tem que olhar a sua campanha diariamente, 2 vezes por dia. Olha só o número 2 aqui. Ó. Por quê 2 vezes por dia? Porque tudo pode acontecer. Você olha de manhã para analisar as métricas que aconteceram do dia anterior e olha à tarde para ver o que aconteceu durante o dia. E aí você faz mudanças quando a sua campanha atinge um número de gasto. Então, o que vocês vão analisar? Vamos lá de novo em personalizado, lá nas colunas. E vamos lá em personalizar, colunas. Vocês vão apagar, vai na direita e tira aí a opção visualização única da página de destino. Custo por visualização, pode tirar. Cadastro. Custo por lead. Visualização de conteúdo. E custo por visualização de conteúdo única. Beleza, aplicar. Para você não ter que ficar fazendo isso toda vez, tem como salvar esse layout. Como? Vai lá na coluna personalizado. Vai descendo aí. Tá vendo o botão salvar? No cantinho? Salvar aí. Isso. E aí você dá um nome para esse layout. Coloca aí, compra. Que você sabe que vai estar focado em compra. Ok. Beleza. E agora o que acontece? Pode clicar fora. O que você vai analisar então, a partir de hoje? Você vai analisar o que foi gasto. Então, a coluna valor gasto é a sua métrica. E você vai olhar de que maneira? Na forma vitalícia. Tá vendo lá onde está escrito este mês? Esse mês, 1º de agosto a 14 de agosto? Onde você escolhe a data, o período? Isso. Aqui, isso. Pode clicar aí. Vocês vão colocar vitalício em cima da palavra hoje. Vitalício. Show? Beleza. O que acontece? Então, a métrica, vocês... deixa eu explicar para vocês o que é isso aí. Clique de novo nesse período de data. Isso aí é para vocês analisarem as métricas de acordo com a data. Vitalício é desde o período que a campanha foi iniciada até o dia de hoje. Se você quiser analisar só o dia de hoje, aí você clica hoje. Ou escolhe a data também. Pode escolher pela data também, funciona. Ou você quer analisar só o que aconteceu ontem. Últimos 7 dias, últimos 14 dias, últimos 30 dias. Beleza? Só que por padrão, o mais importante é vitalício, é o período todo. Eu quero saber desde o início da campanha quanto que eu gastei, o que está acontecendo, certo?
quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou pagando por Initiate Checkout e assim por diante. Pode clicar fora. Então, hoje, essa campanha de vocês já estabeleceu um padrão. Qual que é o padrão? O padrão de 4,54. Então, vocês sabem, a partir de hoje, que 4,54 é o valor mínimo que você tem que gastar para ter uma finalização de compra. Quer dizer que isso não é um padrão rígido. E isso é até vocês encontrarem o próximo valor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão subir novas cidades e vocês não precisam esperar gastar mais do que 4,54 para fazer uma análise do que aconteceu. E aí o que acontece? Se durante esse primeiro dia você tiver finalização abaixo de 4,54, o que vocês vão fazer? Parar as que não vendem, mas vocês vão estabelecer um novo padrão agora. Agora o padrão vai ser... Ai, meu Deus do céu. Peraí, ESC. Eu parei de ver a tela de vocês. Ah, tá. É que eu sou sonso aqui. Beleza. Então, o padrão é o seguinte. Vocês vão estabelecer um novo padrão de finalização de compra. Então, amanhã deu uma finalização de compra a R$2, agora o seu padrão é R$2. Agora você não vai esperar gastar agora R$4,54. As próximas cidades vão gastar só R$2. Gastou R$2, não teve finalização, corta a cidade. Coloca outra. E aí, nesse meio tempo, vai aparecer as compras. E aí você vai mudar as métricas agora. Você não vai se basear mais por finalização. Você vai se basear por compras. A compra deu quanto? Pode ser que a compra saiu lá com R$5. Aí você não, nesse caso você também não vai precisar esperar gastar R$5. Você vai continuar se baseando, pelas finalizações de compras. Só que aí você vai se basear pela finalização de compra que deu compra. Entendeu? Então, por exemplo, você teve finalização a R$2, mas a cidade que deu compra teve finalização a R$3. Então, você não vai se basear na cidade de finalização a R$2, porque ela não deu compra ainda. Você vai se basear na cidade que deu finalização de compra a R$3, porque ela deu compra. Você está buscando o número da compra. Então, você tem que se basear por ela. Certo? Aí você começa a se basear pela cidade que deu compra. Esse é o seu padrão. Mas enquanto não deu compra, por enquanto, nesse caso, você vai se basear pela finalização de compra. Então, é uma matemática que você se apega, são padrões que você se apegam. E aí os resultados vão começar a aparecer. Entendeu? Porque você se apegou aos números, você apegou aos padrões e foi rígido na hora de cortar cidades que não atingiram esse padrão. Então você tem que ser extremamente Caxias nesse ponto. Extremamente Caxias nesse ponto. Gastou o valor, não converteu, pausa a cidade. E constância, pessoal, constância. Então, isso aqui pode ser que o resultado não apareça no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Certo? Mas vocês vão... A meta qual que é? Diminuir o valor. Tá vendo o total que vocês gastaram lá? Vocês gastaram 5 e 5, correto? Correto. O que vai acontecer nos próximos dias? Vocês vão conseguir diminuir esse valor. Esse valor vai diminuir. A média de gasto de vocês vão diminuir. Diminuir. E aí vai chegar ao ponto que vocês vão ter compra. A compra vai aparecer. Só para vocês terem ideia, o número, a porcentagem de checkout para compra é de 20%. Então, aqui vocês já estavam quase conseguindo uma compra, por assim dizer. 2 vezes 5, 1, poderia já até ter aparecido uma compra. Então, vocês estão próximos de atingir uma compra aqui, com essas métricas. Entendeu? Falta um pouco mais de persistência. Vocês têm que continuar seguindo exatamente, religiosamente, essas métricas que eu falei para vocês.
Perguntas? Não. Beleza. Deixa eu stop share. Norte melhor agora. O que vocês acharam dessa explicação? Fez sentido? Sim, agora ficou mais fácil, né? Você poder organizar e saber aquilo que está dando certo e que não está. Quanto tempo esperar? Exatamente. Então, viram que não precisa esperar. Às vezes você não precisa esperar nem o mesmo dia, né? Se sua campanha ali gastar, você estabeleceu ali R$5 para gastar num dia, mas se ela gastou R$2 e você já tem esse padrão de R$2, porque outro conjunto já mostrou que com R$2 dá para ter finalização, então com R$2 gastos, no mesmo dia que você subiu aquela cidade, você já pode pausar ela e substituir. Não precisa esperar. Essa é a ideia. Vai dar mais trabalho? Dá, mas os resultados, quando os resultados aparecerem, você vai ver que compensa demais. E olha, quando a gente entrar no tráfego direto para a página, não é muito diferente. A gente se apega a padrões também. Esses padrões aqui são universais para tudo. Isso aqui é uma orientação que vai na contramão do que muitos cursos ensinam, de deixar você rodar e gastar seu dinheirinho ali, ó, muito tempo, sem ter resultados. Aqui há uma mudança de paradigma. Aqui, na verdade, é quanto mais cedo a gente mudar, mais cedo a gente consegue ter resultados, mais cedo a gente evita de perder dinheiro. Aqui é diferente. Né? O próprio Facebook ensina você a deixar a campanha rodar. Mas para você ser um afiliado do Carvalho, você precisa se apegar aos padrões. Apega aos números e antecipa o mais rápido possível as mudanças. Quanto mais rápido você mudar, melhor. Né? Quanto mais rápido você mudar, imagina, você não vai precisar chegar num desastre para mudar. Certo? Mas, olha só, o que vocês gastaram e os resultados que vocês tiveram é insignificante. Eu gastei muito mais para poder aprender isso. E os cursos que eu fiz não ensinaram isso, ensinaram o contrário, ensinaram a gastar dinheiro. Os cursos que eu fiz ensinaram que com R$25 não dá para você analisar uma campanha. Que com R$25 gastos não dá para você dizer o que é bom com tem que esperar gastar dinheiro. E aí eu esperava, gastava dinheiro para depois analisar, aí gastava mais dinheiro. E aí eu gastei uma grana preta. Infelizmente, perdi muito dinheiro, um dinheiro que eu não podia perder, que eu tava na pindaíba desgraçada. O que vocês podem fazer? Então, estabeleçam quanto que vocês podem gastar por dia. Estabeleçam um dinheiro que vocês podem gastar por mês. Ah, Bruno, eu posso gastar R$1.000. Vou separar R$1.000 para gastar esse mês, para eu fazer um teste. Vocês não vão gastar R$1.000 de uma vez, certo? Mas você tem que separar um dinheirinho para vocês gastarem com anúncio. Não tem jeito. Tem que gastar. R$1.000 dividido por 30 dias. 30 dias é uma constância boa. Dá quanto? Dá 30? Dá uns R$30 por dia, né? É isso? É isso, Brasil? Eu sou burro, eu não sei. Sou mais ainda. Te dá uns R$30 por dia, mais ou menos. Dá mais de R$30. Com R$30, pessoal, dá para fazer quantas cidades? Divide 30 por 5,22. 30 dividido por 5,22. Dá para fazer 5 cidades e ainda sobra um dinheirinho. Nem precisa gastar R$30. Você pode gastar menos de R$30. 5 cidades. Cara, olha só, 5 cidades. Aí você coloca 5 cidades para rodar. No primeiro dia, na metade do dia, 1 ou 2 cidades já vão mostrar os resultados. O que você vai fazer? Vai pausar 3. E vai jogar outras 3. Dessas 3, uma cidade vai ter uma métrica melhor. Aí você já pausa 2, joga mais 2. Isso só no primeiro dia. Só com essa mudança aí, no primeiro dia, você já vai conseguir métricas bem baratas.
E aí no segundo dia você vai analisando as métricas e vai abaixando as métricas até você encontrar as melhores cidades. E aí quando você encontrar as cidades boas, que já está dando uma venda ali, uma aqui, aí você vai deixar rodar mais um pouquinho. A cidade que deu venda, você deixa rodar. E aí quanto que você deixa rodar? Aí que é uma outra questão que vou te ensinar agora. Quanto que eu posso pagar por uma compra? Você já pensou nessa pergunta? Qual é o máximo que eu posso pagar numa compra? O que vocês acham? Qual é o máximo que eu posso pagar numa compra? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta que vocês devem saber a resposta. Sabe por quê? Porque se você não souber a resposta dessa pergunta, você pode ter prejuízo. Quanto que você pode pagar numa compra? Ou seja, uma pessoa que emite um boleto, qual é o máximo que você pode pagar por isso? Você tem que saber a resposta. Tem que ser um valor inferior ao que eu vou receber de comissão. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser menor. Então, se você ganha de comissão lá R$30, como exemplo, você tem que vender no mínimo 30. Só que tem um detalhe. Muitas dessas vendas são boletos. E nem todo boleto é convertido. Né? Então, você já não pode pagar R$30. Então, essa é a pergunta que não quer calar, Brasil. Então, nós vamos aprender agora sobre CPA. Como calcular o seu CPA. E eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver. O Paint. O Paint é maravilhoso. Então, olha só, compartilhar a tela. Cadê? Muito bem, muito bem. Como é que funciona, então, o CPA? Então, a primeira coisa que você tem que saber é quanto que você ganha num produto. Certo? De comissão. Vamos considerar como exemplo, no método Carvalho, o produto mais barato é o operador de caixa. O operador de caixa, ele custa quanto? 49, né? 49. Só que a sua comissão é quanto? 70%, não é isso? 30. 70%. Então, na verdade, como é que funciona? 49,90. Só que a Hotmart, antes de te dar os 70%, ela tira 10% para ela. Então, menos 10%. Sobra 44,91. Desses 44,91, 70% é seu. Então, vezes 0,7. 31,43. Então, essa é a sua comissão, correto? Sua comissão. 31,44. Para arredondar ali. R$31,44. É a sua comissão. Beleza? Porém, o que acontece? Quando boleto não é garantia de venda. Boleto pode ser que converta ou não. Só que você precisa ter uma média das conversões de boletos. Então, a média de conversão de boletos nossa hoje, média de conversão de boletos, 30%. O que é 30%? Quer dizer que a cada 10 pessoas que emitiram boletos, só 3 vão pagar. E aí, com base nisso, você já consegue calcular o quanto você pode pagar. Então, imagine o seguinte. Se a cada 10 pessoas, 3 pagam, quanto que você tem que pagar por boleto? Essa conta é simplesmente você jogar 30% de 31,44. Então, vezes 0,3. Então, por boleto, você não pode pagar mais do que 9,43. Então, seu CPA máximo é 9,43. Então, lá no Facebook, o custo por compra, isso aqui também é o custo por compra lá no Facebook. Certo? O que acontece?
Se você está tendo, o seu custo por compra está chegando a 9,43, quer dizer que você só está empatando o seu dinheiro, você está recuperando o que você investiu. E se você está gastando mais do que 9,43, você está tendo prejuízo. Então, lá naquelas métricas que vocês viram lá, onde mostra compra e custo por compra, o seu custo por compra não pode passar de 9,43. Então, essa é a primeira métrica, é a métrica mais importante que você tem que saber, é o seu CPA máximo. Então, se uma cidade que você anunciou gastou mais do que 9,43 e não deu compra, pausa. Ela já, mesmo que ela dê compra ali, você já ficou no prejuízo. Só que é claro que como o nome diz aqui, é CPA máximo. A ideia aqui é o máximo que você pode pagar num boleto, numa compra. Compra ali é boleto e cartão, mas considerando que tudo fosse boleto, então você não pode pagar mais do que 9,43 por compra lá no Facebook. É o máximo que você pode pagar. Mas é claro que você não precisa esperar 9,43. Você pode jogar aqui um valor de R$7, por exemplo. Certo? R$7 por compra. Você está abaixo do seu CPA máximo. E aí você sabe que agora não vai ter prejuízo. Tá vendo o tanto que saber os números faz diferença na hora da campanha? Certo? Com certeza. É claro que eu não ensinei isso antes, porque tudo tem hora, né? Você deve ter perguntado assim, por que você não me ensinou isso antes, seu desgraçado? Fiz eu gastar R$70. Mas tudo tem sua hora. Agora que vocês sabem, agora vocês vão se apegar aos números. Vocês vão se apegar aos números. Então, a partir de hoje, você já sabe que R$7 é o máximo que você pode gastar para ter uma compra. É o máximo. Certo? Beleza. E aí você vai máximo, custo por compra, R$7. Beleza? Então isso aqui é o seu padrão. Porém, esse padrão ele vai diminuindo ao passo que você vai anunciando. Então, por exemplo, você começou agora as suas campanhas. R$7 é o máximo que você pode pagar. Certo? Mas amanhã, na sua campanha, surgiu uma comprinha de R$3. Ó que massa. Surgiu uma comprinha de R$3. O que você vai fazer? Você vai se basear por esse número agora. Você sabe que R$7 é o seu máximo, mas você já encontrou cidades que estão tendo pagamentos baratos, então você vai procurar isso. Você vai se apegar a isso. É claro que, por exemplo, essa cidade que teve uma venda a R$3, você vai deixar ela ativa, correto? Se você vai deixar ativa, o que vai acontecer? Esse custo vai aumentar, não vai aumentar? A não ser que ele tenha uma nova compra. Mas se ele não tiver uma nova compra, você vai continuar gastando e esse custo vai aumentar para 4, para 5. E aí o que você vai fazer? Você vai esperar chegar ao 7? Quer dizer, você vai esperar chegar a 9,43? Não. Você vai estabelecer um teto. Se não continuar vendendo, você teve uma venda. Você tem que parar antes de sair do lucro, antes de ir para o prejuízo. Você não vai esperar ali naquela esperança, essa cidade teve uma venda e eu vou esperar. Não. Você estabelece aqui, por exemplo, os R$7, que tá. Porque se você parar nos R$7, você ainda vai ter lucro. Certo? Você não vai esperar gastar seus 9,43. Você tem que estabelecer um teto. Olha, eu tive uma venda nessa cidade, vou deixar rodando. Pode ser que tenha mais vendas. Mas se gastar R$7, eu pauso. Então você vai estabelecer um teto e aí você não vai sair no prejuízo. Afinal de contas, se você está tendo custo por compra abaixo de até R$7, você está tendo lucro. E é isso que a gente quer, lucro. Você não vai jogar, aqui você não vai trabalhar com CPA máximo. CPA máximo é só para você saber o máximo, o teto estourando para empatar o jogo. Isso aqui é para empatar, ou seja, para você recuperar o que você investiu. Mas para você ter lucro, você estabelece aqui um valor abaixo disso. Então, R$7. Como é que você estabelece um teto abaixo? Você pega o valor máximo, diminui aqui uns 40%. Menos 40%. Deu até menos do que 7. 5,65.
Mas você não precisa ser Caxias, pode ser R$6, por exemplo. Então, ó, seu teto máximo é R$6. A minha compra aqui sai uma comprinha de 3, beleza, tô feliz, mas o meu máximo é R$6. Se chegou a R$6, não teve outra venda, tchau, cidade, ó, acabou. Ó, vocês aprenderam hoje sobre números. E essa aula hoje, pessoal, já te dá base para ter vendas e consistência. É a base para vocês venderem com consistência. Então, o segredo agora, a partir de hoje, é terem consistência. Separe uma verba. Todo dinheiro faz falta, faz. Mas vocês têm que separar um dinheiro que não vai fazer diferença no orçamento de vocês. Faz um dinheiro que vocês sabem que... Não, esse dinheiro, se eu não ganhar nada, beleza. Beleza, não vai fazer eu morrer. Não pode ser 1.000, 500, 300. Beleza. Se for menos dinheiro, o que você pode fazer? Então, em vez de fazer um planejamento de 30 dias, faz um planejamento de 20 dias ou de 15 dias. 15 dias é bom. O que vai acontecer? 15 dias vocês vão ter resultados positivos com lucro. Aí você continua. Ah, mas o dinheiro acabou. Se vira. Pega. Imagina só uma máquina que você enfia dinheiro, enfia R$1, sai R$2. Você começaria a procurar dinheiro, pega dinheiro emprestado, gente, me dá dinheiro aí, e você enfiaria na máquina. Afinal, a máquina está ali à sua disposição. É o que vai acontecer. Vocês vão fazer uma campanha, vão otimizar e vão sair as vendas. Quando começar a sair as vendas, e vocês perceberem que estão ganhando mais do que estão gastando, aqueles 15 dias vão se transformar em perpétuo. Essa campanha vai virar perpétua. Todo dia você vai estar pausando cidade, adicionando cidade, pausando cidade, adicionando cidade. Para sempre. Ou até você morrer. Ou até ganhar R$10.000 e aí você chegar lá na mesa do seu chefe, bater a mesa, quer sair dessa bosta aqui, ó, trabalha nunca mais nessa merda. Não preciso disso. Aí eles te jogam lá pelo colarinho, nunca mais você entra aqui na empresa. Quer saber não, agora eu sou marketing digital, ganho 10 mil por mês aqui. Cadê dependendo dessa bosta, não? É, muito bom, hein? Tô até imaginando o Marco Túlio batendo a mão na mesa e xingando aqueles patrão de tudo. Eu acho que vai ser difícil. Vai demorar. Vai demorar. Não, é porque eu tô trabalhando num negócio ali. Eu tô Não fala nada, não. Vou falar assim, ó, já deu. Beleza, gente? Então é isso. Então agora o que acontece? Vamos dar umas pausas, vamos pausar agora, porque agora vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu acho que as ferramentas que vocês precisam para vender é isso. É isso. Se apegar a isso. E as dúvidas a gente vai tirando no grupo. E agora a nossa próxima aula vai ser depois que vocês já estiverem começando a vender. Aí quando vocês estiverem começando a vender, a gente vem na próxima aula sobre planilhamento. Olha o nome da próxima aula. Planilhamento. Beleza? Vou pausar aqui.